Shalom, shalom, amada família Bessorá, tarde linda, maravilhosa, abençoada no Senhor, dia esplendoroso no Senhor, onde acordamos, nos alegramos pelo fôlego de vida, pela presença do Senhor em nós. Que alegria, que maravilhoso! Hoje chegamos ao nosso 30º dia de caminhada juntinho a Cristo, pertinho dele, sentindo ali o balançar das suas vestes, o ventinho que vem das vestes do Senhor e sopra sobre nós. Estamos juntinhos ao nosso mestre, ao nosso rabi, observando suas ações, ouvindo as suas palavras, aprendendo com as suas atitudes. E isso é tão maravilhoso, porque vivermos com Cristo é caminhar com Cristo, é viver o que Ele vive, é sermos como Ele é. Que alegria nossa! Já chegamos então na nossa 5ª semana de oração. E nesta semana estamos orando ao Senhor, recebendo força do alto para as atividades do nosso dia a dia. Para quê? Para que a nossa alma encontre descanso no Senhor. Nossa alma precisa aprender a descansar no Senhor. E conforme nós combinamos ontem, nós vamos iniciar hoje com alguns trechinhos do Sermão do Monte. E quando nós caminhamos junto a Cristo e quando nós vamos falar do descanso, aprender a descansar no Senhor, nós já falamos ontem quando o Senhor nos chama e nos diz para que a gente aprenda dele, que é manso e humilde. Para que a gente aprenda dele, que é manso e humilde. Então nós precisamos buscar no Senhor essa mansidão para a nossa vida, a humildade para a nossa vida e entendermos que isso está amplamente ancorado ao respeito, não é? Quando a gente tem assim um ego, né? Ali assim um orgulho, uma soberba, muitas vezes a pessoa pode estar aqui se considerando superior aos outros, se achando melhor do que os outros, e aí falta respeito. E quando nós aprendemos com Cristo, a palavra respeito, ela tem um significado tão grande, tão maravilhoso. Quando nós olhamos o Senhor dizer na palavra que Cristo esvaziou-se de si mesmo, de todo o seu poder, Cristo esvaziou-se da sua condição para ser como nós, seres humanos, se entregar por nós e sofrer até a morte de cruz. Isso tem uma essência, uma profundidade tão grande que ele se coloca em nosso lugar para sentir as nossas dores, as nossas necessidades, viver o nosso dia a dia e nos mostrar que é possível vivermos o nosso dia a dia com compaixão, com misericórdia, com amor, com paciência, com mansidão, com humildade, com respeito uns pelos outros. Porque aí nós vamos entender que todos nós, feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, carecemos da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua graça, do seu favor. Cada um de nós tem limites, cada um de nós tem suas limitações, cada um de nós tem pontos fracos que necessitamos de auxílio, necessitamos de uma mão estendida, e também todos nós podemos estender a mão e ajudar, olhando para o nosso próximo, para o nosso irmão com compaixão e a misericórdia de Cristo, com os olhos de Cristo, que são olhos de respeito. Hoje nós vamos ler um trechinho do Sermão do Monte, que o Sermão do Monte nos agregue tanto em mansidão,
em humildade, em compaixão e misericórdia. Que o Sermão do Monte traga o significado maravilhoso da palavra respeito sobre as nossas vidas. Que a gente olhe para o nosso próximo como a imagem e semelhança do Criador. A gente olhe para o nosso próximo com respeito. E que a gente estenda este amor de Cristo tão maravilhoso para alcançar toda a humanidade, para que a humanidade venha na sua reconciliação com o Pai, com o Criador, com aquilo que a obra da cruz de Cristo nos proporcionou. Sabe, queridos, e quando a gente entende a mansidão, a humildade, a gente começa a descansar no Senhor, porque são tantas cargas, coisas que nós mesmos colocávamos sobre nossas vidas, que vão sendo retiradas, porque a gente entende que a nossa caminhada com Cristo não tem lugar para coisas supérfluas. Nós temos lugares para a essência de Cristo em nós, lugar no nosso coração, espaço no nosso coração para a essência de Cristo. Então as coisas supérfluas, elas não fazem mais sentido. Aí a gente percebe que era apenas um peso extra que a gente levava consigo. Que neste tempo a gente aprenda a semear uma boa semente do Senhor, para que lá na frente venha uma boa colheita do Senhor sobre nossas vidas. Nós vamos aprender a semear. Semear em compaixão, semear em amor, semear em misericórdia, semear em respeito. E com certeza o que nós vamos colher lá na frente vai ser bem diferente, talvez, do que a gente veio colhendo durante a nossa vida. Porque hoje nós colhemos aquilo que nós plantamos lá atrás. E se lá atrás nós plantamos contendas, discórdias, soberba, orgulho, impaciência, inimizades, nós temos o resultado disso hoje. Mas se nós plantamos amor, comunhão, compaixão, mansidão, que nós plantamos de boas sementes, nós também vamos colher. Isso a gente pode ter certeza. O Senhor nos dá a oportunidade de escolhermos quais sementes nós vamos plantar. E aí a gente tem o quê? Se eu plantei feijão, vou colher feijão. Se eu plantei arroz, vou colher arroz. Então nós temos nossas escolhas. Então que a gente escolha com bastante cuidado as sementes que nós estamos plantando. Por isso temos aprendido do Senhor para este tempo. E o respeito que Ele vem assim pautando maravilhosamente a nossa vida. Uma colheita, quando nós temos um olhar respeitoso para o nosso próximo, a gente consegue trazer a compaixão, a comunhão junto. A gente vem com este olhar de saber que o nosso próximo é uma pessoa cheia das suas qualidades e que em determinados momentos ele precisa da nossa ajuda. Mas ele é uma pessoa plena em si, plena do Senhor. Que a gente tenha estes momentos em nós, que a gente não seja arrogante nem soberbo, não é? Que a gente não se considere superior a ninguém. Ao contrário, que a gente considere cada um de nós, como diz a palavra de Deus, né? Que a gente olhe como para o nosso próximo, para a gente olhar como quem é maior do que a gente, porque assim a gente aprende ainda melhor a respeitar. Que a gente tenha muito respeito, que da nossa boca saiam palavras abençoadoras, que da nossa boca saiam bênçãos para a nossa família, bênçãos para os nossos amigos, bênçãos para os nossos vizinhos, bênçãos para os nossos irmãos, bênçãos para o nosso próximo. Palavras abençoadoras, fontes de vida. Amados, olha que incrível. A gente vê o Senhor andando por toda a Galileia, ensinando, proclamando as boas novas, curando pessoas. E nós vamos lá no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 5, quando ele já estava
em todo este mover, em todo este movimento, e muitas pessoas caminhando ali junto com ele. Aí a palavra nos diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Depois de se assentar, os discípulos se aproximaram dele e ele começou a falar. E isto é o que ele lhes ensinou. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino dos céus é deles. Quão abençoados são os que pranteiam, porque serão consolados. Quão abençoados são os pacificadores, porque herdarão a terra. Quão abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrada misericórdia. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são promotores da paz. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino dos céus. E nós vamos ver nesses dias, se assim o Senhor desejar, o contexto todo do Sermão do Monte, passando pelo capítulo 5, passando pelo capítulo 6 e chegando ao capítulo 7. Sabe, queridos, todo discípulo de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, o nosso mestre, o nosso rabi, o qual nós nos assentamos aos pés dele para ouvir os seus ensinamentos, o qual nós caminhamos juntos e aprendemos com as suas ações, com as suas atitudes, o qual nós sabemos que é o ungido de Deus, é o nosso Messias, é o nosso Salvador. Todo discípulo de Cristo precisaria refletir muito sobre esses capítulos de Mateus e buscar no Sermão do Monte o entendimento de como é uma vida com o Senhor, de como é uma vida transformada pelo Espírito Santo, de como é uma vida diferente, de como é uma vida em que a gente se torna pacificador, puro de coração, misericordioso. Uma vida em que as nossas reações aos acontecimentos do cotidiano são uma resposta do reino dos céus para a terra. São respostas inesperadas, transformadoras. Nós vamos ver no decorrer da semana, se assim aprover do Senhor para nós, respostas transformadoras. Mas já aproveite neste tempo, já leia capítulo 5, 6, 7, que o Espírito Santo poderosamente já trabalha em sua vida. Hoje nós vamos falar o contexto dos primeiros versículos. Amados, nós temos noção de quem é Cristo, que deixou os céus, se fez ser humano, habitou entre nós, manifestou a glória dos céus na terra, o ungido de Deus, o nosso Salvador, aquele que veio para nos reconciliar com o Pai, porque nós havíamos perdido toda esta comunhão e este acesso com o nosso Deus pela nossa rebeldia no Éden. Então, pense na grandeza de Cristo. Pense na grandeza de Cristo. Agora a palavra nos diz que Ele vem humildemente. E amados,
em tudo que ele estava operando. Como nós lemos um pouquinho antes, no finalzinho do capítulo 4, que ele foi por toda a Galileia, ele ensinou, proclamou as boas novas, ele levou curas, os males saíram das pessoas, os espíritos malignos tiveram que deixar as pessoas diante da sua ordem. E aí ele olha para toda aquela multidão, pense nesse mover maravilhoso que estava acontecendo. Pense nas dimensões de tempo, de período, de época, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo libertas de espíritos malignos que afligiam suas vidas, ouvindo a palavra do Senhor que trazia uma nova dimensão espiritual ao seu coração. E aí então, diante de tudo isso acontecendo, pense, que glória, que poder, que glória, que poder. Aí Cristo sobe ao monte e se senta. Porque ele tinha algo muito importante para falar. O nosso Rabi, ele se assentou porque ele tinha algo muito importante para falar. Aí a palavra nos diz que os discípulos foram e se assentaram ali. Se assentaram ali aos seus pés. E ele começou a ensinar. Quando eu penso nessa cena, eu tô segurando para não começar a chorar, né? Você sabe que eu fico, eu vou lendo, andando junto com Cristo, e daí a gente começa a chorar aqui. Sabe, amados? A gente precisa entender essa dimensão que Cristo parou tudo para ensinar. E a gente precisa entender que a gente precisa aprender a se sentar para aprender de Cristo. Porque às vezes a gente quer mover uma ação, um movimento, e a gente não quer se sentar para aprender de Cristo. Cristo parou tudo e se assentou, porque ele queria ensinar. E enquanto todo aquele movimento estava acontecendo, e maravilhoso movimento que era aquele de testemunho de quem era o nosso Messias, mas ele precisava que as pessoas tivessem a atenção, o foco daquilo que ele iria ensinar. E ele começa dizendo, né, o quão abençoados são, o quão felizes são os pobres de espírito, os humildes de espírito. Gente, ele se senta porque ele tem um tesouro para compartilhar com a humanidade. Os discípulos ao redor param tudo para ouvir, porque sabem do valor desse tesouro que vai ser ministrado. E a primeira coisa que o Senhor fala: felizes são, abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente olha as duas palavrinhas no contexto hebraico, né? Aqui a gente vai ver Anave Ruach, Anave Ruach. Quão abençoados são aqueles que se dobram ao sopro do Espírito.
humildes de espírito, pobres de espírito, no sentido de aqueles que humildemente se prostram, se encurvam, se dobram diante do Espírito de Deus. Deles é o reino dos céus. E isto o Senhor está dizendo para cada um de nós. Quando a gente tira a soberba, a obstinação, a arrogância, o orgulho, quando a gente de verdade, ao invés de, a gente rasga o nosso coração para o Senhor e diz: Senhor, trabalha tudo que o Senhor precisa trabalhar, vê se tem em mim, Senhor, algum caminho mau. A gente se esvazia, porque agora a gente quer ser odre novo, a gente quer ser vaso restaurado, a gente não quer mais nada daquilo que era a contaminação que estava sobre a nossa vida. A gente quer ter nascido de novo, gerado pelo Espírito Santo de Deus, Cristo gerado em nós. A gente tem submissão ao Espírito Santo. Cristo é a autoridade sobre a nossa vida. Então, quando o Espírito sopra, a gente se dobra, a gente se curva. E o reino dos céus toma completamente a nossa vida. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo, ele nos traz, deixa eu ler aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Somos embaixadores de Cristo. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Queridos, quando o Senhor Jesus começa ensinando e começa a dizer que nós, para o reino dos céus ser em nós, e a gente viver o reino dos céus, e a gente viver o dia de hoje como a realidade da eternidade, do que já é o reino dos céus, a gente precisa se esvaziar e a gente precisa se dobrar ao Espírito Santo. A gente precisa ser submisso ao Espírito Santo do Senhor. E como nós vamos ser abençoados por isso, por não sermos rebeldes, nem teimosos, nem contestarmos a ação do Espírito Santo em nossa vida e nos entregarmos por completo e permitirmos o trabalhar do Senhor em nós. Amados, olha que trabalhar incrível que nós passamos. E nós passamos a ter a essência do Senhor em nós e a frutificar do Espírito em nós. E aí o Senhor diz: porque o reino dos céus pertence a eles. O reino dos céus é vivo em nós. Aí aonde a gente vai, o reino dos céus vai conosco. E olha como o apóstolo Paulo, ele chama então, pobres de espírito é aquele que se dobra ao sopro do Espírito. É aquele qual o Espírito Santo comanda, é aquele que recebe o sopro do Espírito e se inclina a ele. É submisso ao agir do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo fala algo muito bonito, que nós somos embaixadores de Cristo. Gente, o embaixador, o que ele é? Ele é o representante da sua terra. Então, se nós somos, por exemplo, brasileiros, e nós vamos ser embaixadores do Brasil na Itália, no Japão, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, o que nós fazemos? Nós levamos, a representação do nosso país até aquela localidade. E diplomaticamente ali, nós apresentamos as relações do nosso país com aquele lugar que nós fomos. Como embaixadores de Cristo, e o apóstolo Paulo diz: e nós falamos em nome de Cristo quando trazemos para as pessoas se reconciliem com Deus. O que nós precisamos representar? Nós precisamos representar o reino dos céus. Nós precisamos representar a mansidão, a humildade, o
respeito, a compaixão, a paciência, a bondade, a gentileza. Nós precisamos representar o reino dos céus. Nós precisamos representar o reino dos céus, onde nós estamos. Isso, para este tempo, é maravilhoso do Senhor, porque é uma resposta. Quando nós continuarmos a ver o Sermão do Monte, nós vamos ver como esta é uma resposta surpreendente a que o mal quer. Porque o mal não quer uma resposta do reino dos céus. O mal quer uma resposta do mal, das trevas. O mal quer destruição. O mal quer contenda. O mal quer briga. O mal quer revolta. O mal quer ver as pessoas se desrespeitando. O mal quer ver as pessoas odiando umas às outras. E quando a gente traz o reino dos céus, em amor, em paz, em mansidão, em graça misericordiosa do Senhor, nós estamos dando uma resposta dos céus para a terra. Nós estamos trazendo este mover, este sopro do Espírito Santo que traz vida e que vivifica. Que a gente possa no dia de hoje refletir muito sobre esta palavra. Refletir porque ela é imensamente profunda. Que o Espírito Santo sopre sobre cada vida hoje e que cada vida perceba se tem se dobrado ao mover do Espírito Santo. E se você perceber que a sua cerviz está dura e que você não tem se dobrado ao Espírito Santo, peça ao Senhor para trabalhar sobre a sua vida. Fala: Senhor, eu preciso ser humilde em espírito, para que o meu espírito se dobre ao Espírito Santo do Senhor e eu permita o trabalhar pleno do Senhor sobre a minha vida, para que a minha vida leve a beleza, a grandeza do reino dos céus, o respeito do reino dos céus, aonde quer que eu vá. Vamos orar hoje com o Salminho 139? Amém? Senhor, Tu me provaste e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe discerne as minhas inclinações, examina as minhas atitudes diárias. Estás tão familiarizado com todos os meus caminhos que antes que eu fale uma só palavra, o Senhor já sabe tudo. O Senhor tem guarnecido tanto por trás como pela frente. O Senhor tem me guardando tanto por trás como pela frente e estende a sua mão sobre mim. Que conhecimento tão maravilhoso! E está além de mim. É elevado demais para que eu o alcance. Para onde eu escaparei do seu espírito? Pois formaste o mais íntimo do meu ser. Me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, de modo assombroso fui feito. Maravilhosamente, tuas obras tão maravilhosas, eu sei muito bem. Os meus ossos estavam escondidos de ti. Eu era formado em segredo, tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos podiam me ver como um embrião, e em teu livro todos os meus dias já estavam escritos, todos moldados, antes mesmo que qualquer um deles existisse. Como estimo, Senhor, os teus pensamentos? Em que quantidade eles existem? Se eu contar, eles são mais que os grãos de areia. E se termino de contar, ainda estou contigo. Examina-me, Senhor, conhece o meu coração. Testa-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos a um trechinho agora do Salmo 37.
Aquieta-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Espere nele com paciência. Deixe a ira de lado. Não se enfureça. Não perca a calma, pois isso só traz prejuízos. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz. E para fecharmos, Salminho 19, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis em tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Amados, Cristo parou tudo porque Ele queria ensinar. É um sinal que Ele quer que a gente aprenda. Se assente para aprender de Cristo. Aquiete-se para ouvir do Senhor. Vamos ser humildes, dobrando-nos ao Espírito Santo, permitindo que Ele faça toda a obra em nossa vida. Shalom, shalom, queridos, que a gente leve o reino dos céus conosco, o respeito maravilhoso do reino dos céus, aonde quer que a gente vá. Um dia maravilhoso na presença do Senhor, boas reflexões a todos, boa escolha de sementes para que a gente mude o nosso plantio, para que a gente colha uma ótima colheita lá na frente. Um beijão a todos, que o Senhor guarde e proteja a todos, em nome de Jesus.